Boa tarde a todos. Provavelmente vocês devem ter acompanhado nos últimos dias, né? Começou ontem esse ruído de uma possível tributação que impactaria os fundos imobiliários. Saiu essa notícia no Valor de ontem. Depois veio alguns membros do próprio grupo de trabalho da Câmara, negaram que existiria tributação dos fundos imobiliários, porém não negaram completamente, porque o que existe no texto que está nesse grupo de trabalho, que é um texto de 350 páginas, é que a tributação viria na receita de aluguel, que está dentro dos fundos imobiliários, e depois este dividendo se manteria isento, mas, a renda vai ser tributada antes ou melhor, a receita vai ser tributada antes de virar dividendo, ou seja, vai impactar ou pode impactar os investidores de fundos imobiliários e também dos fiagros. E eu convidei aqui para vir fazer uma live conosco hoje o deputado Arnaldo Jardim, que, além de ser vice-presidente da FPA, que é a Frente Parlamentar do Agronegócio, é o criador de diversas leis que beneficiam o mercado de capitais, entre elas o Fiagro. Boa tarde, Arnaldo, tudo bom? Um abraço grande, Tiago, um abraço a todos que nos acompanham. Baroni, muito obrigado também por sua sempre inspiradora análise que você faz aí. Tiago, eu estou aqui no gabinete em Brasília e para todos se localizarem, nós estamos no seguinte compasso, indo bem direto ao assunto, como é o seu jeito, e nós gostamos de ser também, Tiago, tá certo? Nós estamos vivendo um momento em que o governo, depois de nós termos aprovado a reforma tributária, mandou um projeto chamado PLP 68. O presidente Lira constituiu uma comissão que está analisando esse projeto, recebendo várias sugestões, várias contribuições de segmentos da sociedade, e com base nisso, ele teve uma rodada, esse grupo de trabalho, ontem, ele com o governo, particularmente com o ministro Haddad e o ministro Padilha, e hoje ele terá um encontro com o presidente Lira à noite, e amanhã, no Colégio de Líderes, ficou de apresentar a sua análise e propostas de alteração com relação ao PLP. Dentro disso, nós estamos atuando vigilante diante desta ameaça que é a taxação dos fundos de investimento. Você tem toda a razão. No primeiro momento, se disse que era para taxar dividendos. Nós já enfrentamos essa ameaça anteriormente. Você se lembra bem disso. Você liderou um grande projeto de mobilização. Eu tive a honra de ser o condutor disso aqui, dessa vontade ampla de milhões de brasileiros que são cotistas de fundos de investimento, que são cotistas de fundos imobiliários, e o Fiagro, nascente naquela época, hoje também se tornou mais de 1 milhão de cotistas nós temos nos Fiagros. Então, por conta disso tudo, é que nós estamos defendendo exatamente a poupança do investidor, a possibilidade do investidor manter a sua iniciativa, particularmente do pequeno investidor. Então, nós estamos mobilizados para que isso possa ser feito. Se naquele período se ameaçou taxar os dividendos, agora estamos dizendo, não é isso, nós vamos taxar a receita. Deixa eu contar, antes de cair com força aqui no Fiagro, dialogarmos sobre isso, Tiago, falar sobre algumas outras consequências. Por exemplo, você sabe, é um entusiasta disso, eu também presido aqui a Comissão de Transição Energética, fontes renováveis, energias renováveis, biocombustível, uma coisa muito bacana, vai colocar o Brasil como vanguarda nisso. Hoje, toda a energia solar e eólica está instalada com muito assento no Nordeste, mas é no Brasil inteiro, e em terrenos, sabe como? Arrendados, tá certo? Então, olha, um dos setores que terá uma penalização. Um dos critérios, se prevalecer essa proposta feita aqui, é taxar toda a questão de arrendamentos também. É um dos desdobramentos que nós teremos graves, e isso que vale para toda a energia solar e eólica, vale para uma boa parte
dos pequenos plantadores, fornecedores de cana, que arrendam também a sua propriedade para as usinas. Então, tem um efeito de escala que vai além dos fundos imobiliários, que vai além dos fiagros. Por isso que nós estamos aqui para conversar com você, para ouvir todos que desejam aí dizer algo, para que isso possa embalar a nossa defesa deste instrumento dos fundos de investimento. Arnaldo, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que é bem corrido aí em Brasília, sobretudo aí terça-feira, quarta-feira. Baroni, tudo bom com você? Boa tarde, Thiago, boa tarde, deputado Arnaldo, muito obrigado pela participação, tema relevante, estamos aqui para esclarecer e debater vários pontos. Baroni, conta pra gente o que saiu de material até agora, assim, bem rápido, só para botar todo mundo na mesma página, e também teve alguém que falou, mas alguns deputados já negaram que vai ter tributação de fundo imobiliário, não é bem isso, né? Tem que ter, já botar nos detalhes. É essa que tem sido a minha maior preocupação desde ontem, alguns veículos de imprensa veiculando, inclusive a gente conversou... Ali, o Regim Deci aqui, ó, o Regim Deci. Gente, isso já foi negado, é uma meia negação, né, porque não foi... Na verdade, assim, vamos lá, porque a preocupação histórica dos fundos imobiliários, e que depois de 2021 passou também a ser uma preocupação dos fiagros, é a tributação dos rendimentos, né? De fato, esse PLP 68/2024, ele não trata da tributação de rendimentos. Hora nenhuma a gente falou isso, e de uma forma assim, eloquente até no mercado ontem, os deputados se manifestaram, alguns se manifestaram do grupo de trabalho, isso foi para a imprensa do tipo, olha, não se preocupem, isso não vai acontecer. Sim, de fato, isso não vai acontecer, hora nenhuma nós falamos nisso, a preocupação é outra. É uma tributação da receita da atividade imobiliária que vai alcançar os fundos, principalmente os de tijolos, e que isso sim alcança os fundos do agronegócio, aqueles que compram silos, sementeiras, intermodais, terras arrendadas, tudo isso vai ser impactado sim. Então é importante deixar claro que essa PLP, como os deputados estão falando que não vão alcançar os fundos imobiliários, alcança sim os fiagros também. Não é a tributação da renda, e sim a tributação da receita. Isso é muito importante ficar claro. É uma sinalização contra aquilo que foi estabelecido na Lei 8668, em que os fundos imobiliários, os fiagros, eles não são contribuintes. Ou seja, eles não pagam os impostos que nós estamos acostumados a ver nas atividades que prestam serviços. Os fundos imobiliários, eles não prestam o serviço, eles não estão nessa cadeia de fornecimento. Quem presta serviço para os fundos imobiliários já paga o imposto, que são os administradores, os gestores, consultores, escrituradores, auditores, todos aqueles que prestam serviços já são contribuintes. Os fundos imobiliários não têm personalidade jurídica, assim como os fiagros. Então, esse projeto de lei, ele traz uma falta de competitividade ao setor imobiliário e do agronegócio. O governo não está conseguindo fazer essa leitura que nós estamos tendo aqui das derivadas da consequência desta potencial mudança. Os fundos imobiliários teriam mais dificuldade de realizar novos negócios, embora algumas pessoas estão apontando que o fato de se tornar contribuinte vai gerar crédito tributário para os locatários, mas isso não é tão simples dentro de uma equação maior, sobretudo pelo fato de nós termos vários fundos que têm contratos atípicos em sua base de longuíssimo prazo e você não consegue efetualmente repassar esse crédito tributário. Então, seriam de uma consequência sem precedentes para a indústria de fundos imobiliários. Então, nós não queremos aqui dizer qual é o percentual de impacto, porque são muitas variáveis, envolvem redutores, envolve uma série de questões de estoque, mas é tão complexo que, na nossa visão, a solução mais clara e mais, eu diria, atinente com base nas informações que nós temos hoje é que os fundos imobiliários e os fiagros sigam como não contribuintes, como sempre foi. Arnaldo, eu tenho uma pergunta para você, eu tenho várias, na verdade, também vou abrir para os nossos ouvintes que estiverem aí, estão quase 1.000 pessoas ao vivo e aumentando. Eu queria saber como que foi recebida essa notícia pelos seus colegas, tanto da FPA como fora da FPA, como que tem sido os diálogos com os seus colegas de Câmara a respeito dessa potencial tributação de fundos imobiliários? Tiago, para pegar o fio da meada, vou continuar numa coisa complementar aqui o Baroni disse, os fiagros vivem um processo de amadurecimento.
Você sabe, você acompanhou o surgimento dos fundos imobiliários desde o começo, todos que estão nos ouvindo são investidores, atuam nesse mercado de fundos de investimento. A velocidade dos fiagros é maior, do ponto de vista de número de cotistas, número de fundos que se constituíram, e, desculpe aí, porque são complementares, não é para fazer nenhuma comparação, eles têm um cenário muito maior do ponto de vista do peso do agro no Brasil. Portanto, o céu aí é o limite. Nós, a semana passada, você tem ajudado muito nisso, a Suno tem tido um papel de vanguarda aí, Baroni, você, o Otaciano Neto sempre está aqui conosco, ajudando nisso. Nós tivemos com a CVM está terminando a consulta. Ela, quando baixou provisoriamente as normas, nós tivemos 3 categorias dos fundos fiagros, tá certo? E agora você sabe que virá o fiagro global, o fiagro que vai integrar as diversas operações de imóveis, de crédito, tá certo? E de fomento à produção. Então, nós temos que entender que isso já é um cenário futuro muito próximo, portanto, qualquer instabilidade regulatória agora vai confundir aquilo que está dando certo, aquilo que está caminhando. Amanhã o governo vai anunciar um plano safra. E esse plano safra, embora cresça de volume, ele é pequeno diante daquilo que é a necessidade de recursos para poder rodar a safra. Por quê? Porque o mercado de capitais, cada vez mais, eu defendo isso, a FPA, junto comigo, tem vindo nessa balada, nós queremos fortalecer os instrumentos do mercado de capitais. Esse é o moderno, isso é o que o agro moderno do Brasil vai buscar cada vez mais. Então, dito isso, isso caiu muito mal, toda essa questão dessa possibilidade de taxar. Repito, gente, nós não estamos falando de dividendo, nós tivemos essa batalha antes, pode ser que ela volte, mas a taxação da receita dos fundos, que se fala do fundo de tijolo, que é o equivalente nosso a imóveis, a fazendas, a silos, a armazéns, isso pegou muito mal. Ontem nós tivemos uma rodada à noite aqui em Brasília, a FPA, que você sabe, é uma frente de boa capacidade de mobilização, muito respeitada, travou batalhas, foi vitoriosa em boa parte delas, ela elencou prioridades que vai tratar na reforma tributária, e esse item é prioritário para nós. O que nós estamos propondo é a adição ao artigo 234, que é quando essa possibilidade se abre, no PLP 68, de um parágrafo que diga claramente, eu vou lê-lo, porque é a proposta que nós estamos aqui apresentando. Os fundos de investimento imobiliários e os fundos de investimento da cadeia produtiva do agronegócio, ou seja, FIIs e FIAGROS, não são considerados contribuintes dos tributos mencionados no caput, desde que atendidos os requisitos da lei, tá certo? 8668, de 23 de junho de 1993. Ou seja, nós deixamos explícito que continuamos, como disse o Baroni, sem personalidade jurídica, não indo à categoria, que é onde estão querendo nos enquadrar, de contribuintes, tá certo? Até porque todos nós sabemos os critérios que temos para a constituição destes fundos. Deputado, eu tenho 2 perguntas para você, depois eu passo para o Baroni fazer perguntas que ele tem também. Você acha que vai para plenário o texto do jeito que foi escrito, pelo menos aquele que eu e outros membros da comunidade de investimentos tivemos acesso, aquele documento de 365 páginas, você acha que ele vai a plenário daquele jeito? E 2, se for, tem chance de passar? Bem, então eu vou dizer do rito, e vou aproveitar para mencionar os deputados, quem está aí, eu sei que nossa turma aí, porque nós temos aí uma audiência maravilhosa, você tem essa capacidade de mobilização, e eu sei que o pessoal aí não deixa aí barato. Eu próprio, quando tem qualquer coisa, muita gente me manda, tá certo, contribuições, e elas pesam, na minha opinião, e os membros do grupo de trabalho, vou mencioná-los, tá? Porque eles têm sido muito receptivos, mas é lógico que receberem um e-mail, receber uma mensagem,
uma manifestação nas suas redes sociais, nos ajuda. É assim que a sociedade se manifesta. Os membros são o Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, o Cláudio Cajado, do PP da Bahia, Hildo Rocha, MDB do Maranhão, Joaquim Passarinho, PL do Pará, Luiz Gastão, do PSD do Ceará, Moses Rodrigues, do União do Ceará, Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Estes deputados são ótimos deputados, integram este grupo de trabalho e é lógico que eles receberem essa preocupação ou receberem essa manifestação de toparem esse parágrafo que diga explicitamente que os fundos de investimento não são contribuintes, isso vai ajudar. Eles vão apresentar a proposta do grupo, amanhã vão fazer uma apresentação inicial no Colégio de Líderes. Nós vamos ter, nós, a diretoria da FPA, o nosso presidente é o Pedro Lupion, eu sou o vice-presidente, nós vamos estar com eles amanhã também para reiterar os nossos pontos, e este ponto está incluído, e a semana que vem é o momento de deliberação, tá certo? Então, se apresenta o texto, se apresentam emendas, e nós vamos ter deliberação a semana que vem. Momento, portanto, decisivo nessa questão. Mas você acha que tem alguma chance de passar esse texto do jeito que está? Qual que é o seu sentimento da conversando com os outros? A proposta veio do governo. O governo tem força, tá certo? Eu estou confiante na nossa capacidade de convencimento, explicitar, e estou também apostando, é assim que se faz, né, Tiago? Na pressão, naquilo que fazemos chegar. Tá certo? Eu tenho certeza que nós estamos falando em milhões de cotistas dos fundos de investimento que têm constituído isso que tem sido um depositário. Hoje, dos principais empreendimentos imobiliários no Brasil, os fundos respondem por uma parcela muito significativa e o FIAGRO com participação crescente no financiamento do setor agro. Portanto, é em nome disso que eu estou muito animado, eu estou perseverante, estou confiante, mas, como se diz, o preço da manutenção da liberdade é eterna vigilância, né? É um dito antigo e nós precisamos estar mobilizados. Antes de passar o espaço para o Barão, eu tenho uma última pergunta. Deputado, você que conhece muito bem o agro, como é que fica essa questão de funding para o agro? Você citou, né? Eu vi uma entrevista sua, se não me engano, semana passada, falando que era insuficiente o Plano Safra. Quais são as alternativas de funding para o agricultor, não só de curto prazo, para o custeio, mas de longo prazo, se o Plano Safra é insuficiente, se tentam tributar FIAGRO? Como é que vai ficar essa questão do financiamento da agricultura do Brasil? Os números são objetivos. Este ano nós tivemos, dentro do nosso Plano Safra, 451 milhões. O ministro anunciou, amanhã será a formalização à tarde, 475 bilhões. Do ponto de vista daquilo que é a necessidade de aumento de custos e de área plantada, nós consideramos insuficiente. Os recursos para a equalização, que foram o ano passado 13,5 bilhões, vão a 16,7 bilhões, tá certo? Nós vamos ter um percentual de seguros muito limitado. A nossa área segurada, nós estamos falando em algo em torno de 12% da área plantada, é muito pequeno isso, tá certo? É uma vulnerabilidade muito estabelecida e não temos ainda o indicador final sobre a questão das taxas de juro. Quando foi formulado o Plano Safra o ano passado, tá certo? A Selic era 13,5%, agora está, você sabe, 10,5%, tá certo? Nós tivemos como a taxa maior, era 12,5% do Moderfrota Equipamentos e 4% do Pronaf, que é fortemente subsidiado, é aí que se gasta basicamente os recursos para a equalização da dívida. Não temos ainda esse percentual. Então, dito isso, que é um Plano Safra, que houve um esforço do governo para apresentá-lo,
nós saudamos isso, mas claramente ainda tem que ter alternativas. Por isso que eu reafirmo minha convicção, Tiago, e nós temos conversado muito sobre isso. Não dá para ficar olhando o orçamento. O setor buscou novas alternativas com as operações de barter, com os fornecedores de insumo e de equipamento. Mas essas operações embutem um juro extraordinário. Hoje mesmo eu tive com o Tassiano, nós fizemos cálculo aqui, chega a mais de 30%, 35%. Então eu não tenho dúvida que se os fiagros já têm um papel crescente, eles vão crescer de importância. Será aí, através desses fundos, através do mercado de capitais, que o setor vai buscar suas alternativas para volume e para umas taxas mais favoráveis, eu não tenho dúvida. Baroni, eu abro espaço para você fazer suas perguntas para o deputado Arnaldo. Então, é uma pergunta, mas antes eu queria fazer uma contextualização e ver o quanto o deputado Arnaldo Jardim corrobora com essa minha visão. Deputado, o senhor citou aí que tem pessoas ligadas ao grupo de trabalho do Ceará, do Maranhão, da Bahia, então vamos pegá-los como exemplo. Imagine no estado do Ceará, um galpão logístico vai ser construído no Ceará de 50, 70, 80 mil metros quadrados para alocar para uma grande empresa que vai fazer ali atendimento de e-commerce, né, de entregas de e-commerce na região metropolitana de Fortaleza, por exemplo, de Salvador, por exemplo. São milhares de empregos que vão ser gerados diretos e indiretamente para construir esse galpão, que vai custar 200, 250, 300 milhões de reais, e em algum momento aí a gente está estipulando um valor por alto. Bom, quem são os principais compradores desse potencial galpão logístico? Exatamente os fundos imobiliários. Só que, se essa proposta passa, você vai destruir empregos, você vai destruir a possibilidade de você encontrar novos compradores dentro do contexto de fundo imobiliário. Estou certo ou errado na minha linha de raciocínio, que essa PLP 68 retira milhares, para não dizer milhões, de empregos aí ao longo de ciclos imobiliários que temos pela frente. Está correto meu raciocínio, deputado? Você está corretíssimo. O mesmo paralelo valeria para um armazém no interior, lá no centro-oeste da nossa fronteira agrícola, do estado do Mato Grosso, do estado do Mato Grosso do Sul. E você está dizendo isso no momento que nós temos CDB rendendo 10,5%. Portanto, é o convite para a aplicação preguiçosa ou para aquilo que simplesmente não causa um efeito no investimento do país. Se você taxar, se você retirar a atratividade desses fundos, você está estimulando exatamente aquilo que não agrega valor ao país, aquilo que vai na contramão daquilo que foi o que constituíram os fundos imobiliários e daquilo que é a trajetória iniciada pelos fiagros. Então, estimular o rentismo, tá certo? Ao invés de estimular a aplicação em setores produtivos, onde nós temos tido milhões de brasileiros que têm respondido positivamente a isso. E, deputado, na esteira dessa questão, vamos imaginar aqui um outro cenário, né? Essa PLP ela vai gerar aumento dos aluguéis, porque os aluguéis vão ter que ser maximizados, aumentados, majorados, para gerar potencialmente crédito tributário para os locatários. Então, eu posso dizer que essa PLP não só gera desemprego, mas também inflação, né? Porque vai aumentar os aluguéis para compensar essa questão tributária, e mais isso vai sendo repassado gradativamente para toda a cadeia. Então, eu realmente não consigo encontrar um ângulo, um prisma aqui que faça sentido dentro de todas essas discussões, né? Nós não estamos brincando aqui de desejar cenários cada vez mais sombrios, mas você está com ênfase levantando riscos, e eu quero agregar um outro risco, que é da segurança jurídica. Daqui a pouco nós vamos fazer a maravilha de novo do contencioso. O contencioso no Brasil hoje, eu tive um seminário do Brasil Competitivo, eu coordeno essa frente aqui na Câmara dos Deputados, o Tiago já veio participar de alguns eventos nossos aqui, é diminuir os chamados gargalos, custo Brasil. O contencioso judicial tributário no Brasil soma já 4 trilhões de reais.
Arnaldo está errando. Não, estou muito seguro. 4 trilhões de reais é o que está parado, são de pendências. Imagine agora, você tem contratos. Eu acabei de mencionar contratos de arrendamento, tá certo? Eles vão ter que ser revistos. Esse impacto vai ser repassado como? É lógico que vai sobrar depois, em último momento, depois de uma negociação penosa, de disputas que vão tensionar, vai sobrar lá na ponta para o consumidor, agregando pressão inflacionária. Você tem toda a razão nesse sentido, Baroni. E, deputado, e o terceiro pilar aqui da pergunta que eu quero construir com o senhor, todo esse arcabouço tributário que passaria a transitar dentro do fundo imobiliário vai gerar uma insegurança para os prestadores de serviços, né? Imagina um administrador hoje, a quantidade de responsabilidade que ele vai ter adicional para fazer toda a gestão tributária de um fundo, uma vez que recai sobre ele o regime fiduciário, né? Então, imagine o administrador de um fundo imobiliário, de um FIAGRO, tendo toda essa responsabilidade de fazer essa gestão tributária, que é altamente complexa, né? Embora estejam simplificando, mas é altamente complexa, uma vez que você tem uma quantidade significativa de operações que rodam dentro de um fundo imobiliário. Então, sinceramente, deputado, eu não consigo ver outro prisma senão esse, viu? Nosso desafio agora é deixar isso muito claro. Todos nós que contribuímos, eu tive o privilégio de ser autor, mas você, Baroni, o Tiago, o Otaciano, eu menciono pessoas que tiveram tanta importância na tramitação desses fundos que nós constituímos. Eu vou voltar a ter foco aqui, me permita, no fundo dos FIAGROS. Nós sabemos que um dos impactos que isso teria seria para o processo de upgrade na qualidade da gestão de muitos dos setores aí do agro, tá certo? Você tem uma disponibilidade de terras que são de segunda geração, você poderia ter uma agregação de gerenciamento nisso, agregar valor, você traria para um critério mais efetivo de transparência, os fundos impactam no sentido de você ter regras de accountability muito melhor estabelecida, regras, inclusive, de ESG melhor estabelecidas, fez parte do princípio. Então, é todo um movimento de modernização, transparência, tá certo? De dar qualidade a isso, tá certo? Que fica muito fraudado com relação a isso, que abre espaço para tirar atratividade, rentabilidade e poder ser uma marcha ré naquilo que nós estamos fazendo. Perfeito. Tiago, consegui aqui conduzir as perguntas, volto para você. Obrigado, deputado. Arnaldo, eu sei que o tempo é escasso, acho que deve ter ainda votações aí para você, não quero roubar muito o seu tempo, mas eu queria só fazer uma última pergunta. Vários desses deputados do grupo de trabalho são deputados históricos da casa, né, com mais de um mandato. Imagino que vários deles você deve conhecer pessoalmente. Você chegou a conversar com algum deles? Como é que é a visão do grupo? Porque muitas vezes chega o texto meio bagunçado, nem todo mundo conhece. Eu não sou deputado como você, mas eu imagino que não foi redigido por eles. O texto chegou neles e agora cabe a eles fazer um grupo de trabalho em cima daquele texto. Você chegou a dialogar com algum deles a respeito do texto? Ao longo desse processo, eu tenho dialogado com todos eles, conheço todos pessoalmente. Nós tivemos reuniões para tratar desses assuntos. O texto que nós vamos apresentar amanhã, a FPA, tá certo? Ele será um reforço e um terceiro momento de outras reuniões anteriores que nós já fizemos. Em virtude de observações deles, refizemos alguns pontos, essa proposta da redação do parágrafo, nós estamos formalizando a partir de hoje, foi exatamente no processo de discussão, então é um processo de aproximação. Então, temos contato sim, reiteraremos essa conversa amanhã com todos eles aqui, Tiago. Mas essa manifestação das pessoas que conosco compartilham desse ponto de vista, fazer chegar a esses parlamentares e depois fazer chegar a outros também que conheçam, que tenham contato, as lideranças partidárias, isso é muito importante. Nós vamos ter um momento que nós vamos discutir também com o presidente Arthur Lira,
que, desde a criação do FIAGRO, tem sido um aliado nosso dessas questões. Então, com ele também nós teremos um diálogo e ele é um elemento importante nessa formação da decisão final que nós teremos. Beleza, deputado, muito obrigado pelo seu tempo, é sempre um prazer estar com você. Eu que apelidei você de deputado do investidor, porque com certeza você é o deputado que representa a causa do investidor, não somente a causa do agronegócio e várias outras causas, criador de vários dispositivos que melhoraram muito a vida do investidor, que trazem dinamismo para o mercado de capitais, e a criação do FIAGRO, eu sempre falo, eu acredito que vai ser o grande potencializador do agronegócio nos próximos 10 anos, porque nos próximos 20 anos, porque a gente viu isso acontecer no mercado de fundos imobiliários pela primeira vez desde que eu nasci em 85, o mercado de capitais financiou mais do que a poupança no ano de 2023, muito por conta dos fundos dos fundos imobiliários, e eu acredito que o mesmo pode e vai acontecer com o segmento do agronegócio. A gente sabe da importância que é o Plano Safra, mas o Plano Safra ele depende do budget público, né, do orçamento público, e a gente sabe o quão está apertada a situação e não deve melhorar no curto, médio prazo, a não ser que tenham reformas estruturantes. Então, o mercado vai ter que substituir ou pelo menos crescer para fazer frente a esse crescimento do agronegócio, que é 3, 4, 5% ao ano em qualquer janela que a gente analise, né? Por conta da melhoria das sementes, mecanização, melhoria do solo no centro-oeste. E o que a gente ainda não fez no Brasil, ou pelo menos fez muito pouco, é o que eu chamo do CAPEX do agro, né? O investimento do agronegócio, irrigação, armazenagem, melhoria de logística, infraestrutura, energia elétrica, várias regiões do Brasil, mesmo em estados do sul e sudeste, ainda não tem a confiança na energia elétrica para chegar ali na ponta do agro. Então, quem pode ser um desses financiadores? Eu acredito muito nos FIAGROS, e você que criou, já são mais de, se não me engano, 10 bilhões de fundos listados, mas se somar tudo são, se não me engano, 30 bilhões de reais, isso em 2, 3 anos, né? Os fundos imobiliários, Baroni, demoraram acho que uns 20 anos para alcançar 500 mil investidores. Os FIAGROS chegaram lá em 2, muito surfando o vácuo, né, dos fundos imobiliários, o investidor já está, vamos dizer assim, sabendo como comprar e vender, mas os FIAGROS têm se mostrado aí um sucesso de aderência pública, obviamente que alguns fizeram operações mais arriscadas e estão sofrendo por conta disso, mas a médio e longo prazo, eu acho que os FIAGROS eles são imparáveis, sobretudo para o crédito de longo prazo, para fazer essas operações que eu citei, que vão ser ultra relevantes para que a gente possa continuar crescendo o nosso agronegócio sem ter que ir para novas áreas, porque na hora que você bota irrigação, você aumenta a produção, na hora que você investe em armazenagem, você deixa de perder aquela produção que foi perdida. No passado eu li que foi perdido 40 bilhões de reais de produção por conta da falta de armazéns, e acho que os FIAGROS podem ser muito relevantes, quem sabe até os fundos imobiliários, no financiamento disso tudo, e quem criou isso tudo foi o deputado Arnaldo Jardim, que ajudar aqui o pequeno investidor com esse CAPEX do agro. E, Tiago, antes de passar para o deputado para concluir, deputado, eu quero reforçar mais uma vez, os fundos imobiliários, eles nasceram no tijolo e depois foram para o crédito. No fundo, o FIAGRO, ele teve um nascimento um pouco diferente, ele nasceu mais no crédito e está indo mais para a aquisição de áreas. Então, é muito importante deixar isso bem claro para a FPA, para o grupo de trabalho, para a Câmara como um todo, de que realmente essa mudança agora seria realmente muito ruim para o andamento natural das duas indústrias aí que se somam, que se complementam e que estão juntas, né? Embora, às vezes, o governo está tentando dissociar a atividade imobiliária do agro, mas ela não está considerando que dentro do agro você também tem uma atividade imobiliária importantíssima. Então, eu queria agradecer o senhor aqui do nosso lado. Muitíssimo obrigado sempre por estar sendo vocal nessas horas. Muito obrigado a todo o trabalho que vocês vêm fazendo por aqui. Eu queria agradecer o senhor mais uma vez e também seguir nos colocando à disposição. Acho que teremos 2 semanas bem intensas e o senhor sempre será convidado e bem-vindo aqui e estamos abertos às discussões aqui, tá bom? Muito obrigado.
Muito obrigado, Tiago, muito obrigado, Baroni. Tiago, a sua convicção é a minha, né? Você mencionou várias questões que são estruturantes para o agro, que traçam um cenário de crescimento. Eu vou me ater a 3 delas, porque foram inúmeras e todas corretas. Primeiro, irrigação. Segundo, recuperação de áreas degradadas. E terceiro, uma estrutura de armazenagem. Só isso demanda investimento, vai ter muito fiagro calcado e casado com isso, e isso será extremamente relevante. É por aí que o Brasil tem uma vantagem competitiva, comparativa em relação aos outros países do mundo. Nós todos sabemos, precisamos exercitar. Teu alerta, Baroni, está feito, tá certo? A gênese do fiagro foi diferente, começa pelo crédito, agora pega a questão da propriedade, vem agora a regulamentação da CVM, está sendo muito correta, isso começa a ficar mais misturado e vai para a produção propriamente dita, além da visão integrada de toda a cadeia. Então, estamos juntos, a FPA partilha disso, por isso que quando a CVM fez aquela alteração do conceito das LCAs, a FPA foi muito cautelosa, muita gente saiu questionando e nós acabamos reforçando aquilo, tá certo? Ou seja, para dar um direcionamento de fontes aí feitas nesse sentido. O Plano Safra é uma referência, mas o futuro é no mercado de capitais. É aí que o setor vai dar o seu salto de qualidade, eu não tenho dúvida disso. 2 semanas agora de mobilização intensa, vou me permitir manter contato com vocês, peço a você e todos que estão nos assistindo, querendo chegar a fazer observações, nos envie e envie aos parlamentares de uma forma geral, tá certo? Vamos defender o nosso agro, vamos defender o nosso setor produtivo, vamos defender os fundos de investimentos que são alternativos para o Brasil efetivamente não ficar de voo de galinha, tá certo? Não ficar fazendo políticas só compensatórias, são necessárias muitas vezes, mas políticas estruturantes passam por ter instrumentos de investimento e os fundos são exatamente esse caminho. Muito obrigado a todos aí, estamos juntos, contem conosco. Obrigado, deputado. Mais uma vez, muito obrigado e saiba que eu e a Suno e tal somos muito gratos pelo diálogo que nós criamos ao longo do tempo, porque a gente consegue com isso trazer e levar bastante informação para quem está nos acompanhando aqui, e acho que é uma oportunidade também de vocês entenderem um pouco a cabeça do investidor brasileiro, né? Que é quem quer financiar o agro, é quem financia o mercado imobiliário, e você sempre esteve super aberto ao diálogo, entender e pressionar e defender essa importante classe. Já são mais de quase 3 milhões de investidores no Brasil, são pequenos investidores, cada um deles investe menos aí de 50 mil reais, 80% deles investe menos de 50 mil reais, e você é um dos grandes apoiadores desses investidores do Brasil. Saiba que a Suno sempre será uma parceira sua, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.